O mundo é dividido em várias partes. A Terra-média, que é habitada por dragões, humanos e muitas outras raças. O mundo demoníaco, onde vivem os demônios e os monstros. E o mundo espiritual, onde vivem os mortos. O mundo espiritual é um lugar onde as almas permanecem por algum tempo após a morte. E eu era um residente desse mundo espiritual. Mas aqui não existe essa coisa de residente. Eu o inventei porque não vou mudar. A civilização estava surgindo, e eu me tornei sua primeira vítima na história da humanidade. E é difícil dizer a quem pertencia a vítima. Alguns dizem que era do céu, mas sei que os deuses não aceitaram esse sacrifício. O sacrifício não era nem mesmo para os dragões, porque os dragões não entravam em contato com as pessoas naquela época, então talvez minha morte nem fizesse sentido. Não tinha sentido. Essa era a razão pela qual eu não queria renascer. Não quero discutir como humano novamente, mas aconteceu algo que eu não esperava. Ela ouviu gritos altos de "funcionou". O experimento foi bem sucedido. Ao mesmo tempo, ela sentiu algo pressionando seu peito. Seu corpo parecia muito pesado. A garota ficou muito surpresa por ter um corpo. Ela começou a olhar ao redor de seu corpo e do local onde estava, tentando voltar a si e entender o que estava acontecendo. Pessoas com roupas velhas começaram a perguntar à menina: "Alguma coisa está incomodando a boneca?" Houve uma pausa incômoda, que causou um turbilhão de emoções marrons entre essas pessoas, e elas começaram a gritar desesperadamente. Por que ela não está falando? O que eles fizeram de errado? Eles investiram tanto dinheiro nisso. A menina repetiu a boneca, ainda sem entender o que estava acontecendo e o que essas pessoas queriam dizer com essa palavra. Todos ficam encantados com o fato de a menina ter falado. Em seguida, explicam a ela que agora ela é uma boneca imortal e poderosa. O corpo foi criado pelos trabalhadores da Tower of Magicians, que deram suas vidas a esse trabalho. No entanto, como é impossível cultivar uma alma, eles tiveram de convocar uma já pronta e colocá-la nesse corpo, explica um dos magos, que está vestido com uma túnica. Ele continuou a falar, dizendo que agora a garota poderia facilmente destruir até mesmo dragões, mas somente depois que o experimento com a transferência de habilidades fosse concluído. Ela olhou em todas as direções para olhar ao redor e parar um pouco para pensar. A garota viu imagens cruéis de pessoas sentadas em uma gaiola, amarradas com uma coleira, com muitos ferimentos e sangue no corpo. Um dos líderes dos mágicos começou a tranquilizar a garota dizendo que ela não era humana agora e, portanto, não sentiria dor. Ele continuou a falar, dizendo que a alma dela tem um possível poder espiritual, por isso ela não tem medo de choque, e seu corpo não é menos forte, o que só fez a garota ficar indignada, dizendo que eles queriam usá-la como cobaia. Ela foi informada de que não tinha nem mesmo a oportunidade de recusar. Um enorme fluxo de magia se manifesta ao redor da garota, o que surpreende e até assusta os magos, porque eles ainda não haviam lhe dado magia. Então, de onde ela veio? De repente, um dragão apareceu ao lado da garota. Um dragão enorme e bestial com olhos brilhantes. Isso chocou a todos, e a garota apenas se certificou de que os magos não haviam mentido. Ela realmente tinha um corpo forte que podia suportar um fluxo tão grande de magia. O mago-chefe começou a ordenar a todos que matassem a garota e o dragão, pois eles eram muito perigosos. A garota tocou o dragão com a palma da mão, e, com um sorriso no rosto, ordenou que ele destruísse todos, pensando consigo mesma que esse era o motivo pelo qual ela não queria renascer. Um dragão muito maligno e formidável inspira terror nos olhos de cada um dos magos. Ele abriu a mandíbula e começou a cuspir fogo, simplesmente queimando tudo em seu caminho. Vários dias se passaram desde que a garota se sentou nas ruínas da torre destruída, sentindo-se feliz por ter quebrado a torre inteira, mas ao mesmo tempo sem saber o que fazer em seguida. A garota está em um estado de pensamento. Ela pode ir a qualquer lugar, mas não sabe para onde. Ela simplesmente não vê nenhuma opção possível, o que a deixa estuporada por causa da incerteza. Ela odeia a ideia de viver entre as pessoas, e é improvável que elas aceitem uma boneca que não envelhece nem se machuca. Ela deseja sinceramente retornar ao mundo espiritual, mas não importa o quanto você quebre o corpo dessa boneca, a morte não pode ser alcançada. O mundo espiritual está fechado para ela. De repente, a garota percebe que uma criatura se aproxima dela e pergunta se ela é um ser humano. Acontece que ele é o governante do reino dos demônios, ou seja, o rei demônio Cardel, um cara alto e de cabelos longos. A garota perguntou de repente. O nome do seu avô era Chester, ao que o Lorde Demônio disse apenas que esse era o nome do bisavô dele e como ela sabia disso. Ela começou a me dizer que ele se gabava muito de seus netos no mundo espiritual e que ela se lembrava bem dele. Um homem estranho que se dizia idoso, embora fosse um leiteiro. Cardel pergunta,
Quem é você? E fica sabendo que ela é uma residente do mundo espiritual que foi convocada pela força, ou melhor, objeto de pesquisa. O homem notou as gotas de magia que giravam em torno da heroína e disse que ela parecia muito forte, ao que ela acrescentou que era tão forte que não podia nem morrer. Ela quer morrer, mas não consegue. Seu corpo é forte demais. Cardell mudou de assunto, dizendo que tinha um filho e que gostaria de ver a garota como sua mordoma, o que ela recusou imediatamente. E depois disso o Lorde Demônio continuou a falar. Ele disse que os demônios nascem com um de 3 poderes: absorção, sedução e destruição. Seu filho só tem destruição. Ninguém entre os reis anteriores tinha tal poder. A garota pensou que ele estava apenas se gabando do filho, mas, de repente, ouviu as palavras queridas: o filho do Senhor dos Demônios, quando se tornar o rei dos demônios, será capaz de lhe dar a morte que ela tanto deseja. Mas, com a condição de que ela fosse seu mordomo, a moça começou a se opor. Ela havia vivido no mundo espiritual por muito tempo, não sabia o que os mordomos faziam e não entendia a documentação, ao que recebeu a resposta de que um assistente ajudaria com os documentos. E sua tarefa era apenas uma: proteger o filho do bispo e manter a disciplina no castelo. Ela decidiu concordar sem hesitar, porque tudo que ela quer agora é voltar ao mundo dos espíritos. A garota descobriu que o nome de seu filho é Julian, e ela realmente gosta desse nome. Mas, de repente, o poder da magia, provavelmente a magia do deslocamento, e a garota se viu em um castelo demoníaco. Agora ela é o mordomo. Perguntaram à menina sobre sua raça e ela respondeu que era uma boneca, apenas uma boneca, e foi assim que ela foi registrada. Depois disso, perguntaram seu nome, o que levou a menina a uma espécie de estupor e constrangimento, pois ela não tinha nome. Já faz muitos anos que ela esqueceu seu nome humano e, por isso, pediram que ela fosse até o Sr. Khaled. Julian, é proibido falar sobre o despertar na presença de um jovem cavalheiro, porque o próximo estágio ainda não passou dos 200 anos. Ele não poderia se tornar um adulto, diz o cara de óculos. Todos os demônios passam pelo despertar 3 vezes. O primeiro ocorre na infância, a transição para uma criança, o segundo leva à idade adulta e o terceiro melhora as habilidades físicas. Normalmente, esses estágios levam 100 anos. Mas com os poderes dos demônios, eles podem ser adiados. O garoto diz que é importante memorizar os nomes do servo principal e da serva, o irmão e a irmã Leon e Léo. Eles devem ser bem controlados. Ele deve ser tratado como um jovem mestre. Agora ele tem 5 anos de idade. Ele tem uma babá, mas ainda precisa estar perto dele. Uma mordomo conheceu um rapaz e fez uma reverência a ele. O rapaz de óculos teve que deixar os dois, pois tinha muito trabalho a fazer. Foi muito rápido e, portanto, inesperado para o mordomo. O mordomo de Juliana começou a pensar em como deveria se comportar com a criança. Ela estava observando a criança antes, certificando-se de que ela não chorasse. Então, ela notou uma folha em seu cabelo e estendeu a mão para pegá-la. O menino reagiu de forma muito agressiva, mordendo sua mão como um cachorro. Quando ela o afastou de sua mão, ele disse para ela não tocá-lo. O jovem senhor disse para deixá-lo ir. O mordomo soltou, só que ele caiu da altura de sua mão. O menino começou a gritar que poderia ter sido tratado com mais delicadeza. E o mordomo, como ele pediu, pegou-o nos braços e o colocou gentilmente no chão, o que causou ainda mais desagrado ao mestre. O mordomo tocou as bochechas do doce menino e começou a apertá-lo. Ele ficou ainda mais furioso e começou a gritar com toda a força de sua voz, e um poderoso campo se formou ao seu redor. O garoto arrancou a cabeça da garota. Ele começou a se ressentir por ela ainda não ter morrido, ao que o mordomo respondeu que ela era uma boneca e não podia morrer. Depois disso, ela o abraçou com força, chamando-o de bom menino. A garota se lembra de que o senhor pode cortar sua cabeça, mas é muito difícil resistir à tentação de apertar suas bochechas. De repente, os criados chegam correndo por trás e começam a gritar com espanto quem é essa garota e como ela ousa levantar a cabeça na frente do jovem senhor. O rapaz lhe diz que a moça é seu mordomo, ao que a moça, que se revelou ser uma babá, ficou ainda mais preocupada e começou a perguntar quem a convidou para vir aqui porque estava ouvindo sobre isso pela primeira vez. A babá começou a chamar os seguranças, e começou um verdadeiro tumulto. Todos cercaram o mordomo, querendo atacá-la. O mordomo se lembrou de que suas funções também incluíam restaurar a ordem no castelo. Então, ela começou a usar suas habilidades para esse fim, assustando os demônios. Todos foram impedidos por um homem de óculos. Ele disse que o mordomo controla as pessoas dentro do castelo. Ele explicou a babá que agora eles tinham um mordomo, Juliana,
e que era essa garota e começou a implorar ao mordomo que não usasse seus monstros nos cavaleiros. O rapaz de óculos decidiu ir embora, dizendo que precisava avisar os outros sobre o novo mordomo o mais rápido possível, para que não houvesse mais incidentes desse tipo. A babá caiu em si e começou a se desculpar com o mordomo, que apenas fez uma reverência educada, mostrando que estava tudo bem. O garoto começou a olhar para os monstros convocados pelo mordomo. Ele se perguntou se a moça era uma necromante, ao que ela disse que não era, porque eles não eram cadáveres. O mordomo deixou o garoto tocar nessas criaturas. Ele sentiu como elas eram frias. A menina explicou que eram tokebi, e o menino ficou encantado com esses monstros fofos. O mordomo não resistiu e estendeu a mão para acariciar o querido cavalheiro, mas a babá interveio. Ela começou a insistir que era hora de ir para o castelo, pois estava na hora de tirar um cochilo. Mas o rapaz lhe disse para soltar a mão do mordomo, ao que ela não resistiu às palavras do jovem Juliano e soltou a moça. E então, o mordomo de Juliana não aguentou e pegou novamente nas bochechas do jovem rapaz, o que o deixou ainda mais furioso. O jovem cavalheiro ficou tão furioso que cortou a mão do mordomo. A garota colocou a mão de volta, mas ela ficou torta. Então ela teve que pedir para cortar a mão novamente. 2 semanas se passaram, e, durante esse tempo, o mordomo conseguiu até mesmo reduzir os ataques de raiva do senhor de 5 vezes por dia para 1 ou 2. O rapaz pergunta o nome da moça. Quando ela responde que não tem nome, ele começa a achar que ela está mentindo, o que deixa o jovem senhor ainda mais irritado. O garoto perguntou se nem mesmo Henry havia lhe dado um nome, e foi informado de que o Lorde Demônio não era o pai da menina. Então por que ele lhe daria um nome? E então o garoto perguntou o que havia acontecido com os pais dela, e ficou sabendo que eles estavam lá há muito tempo, mas agora não estavam mais. O jovem senhor pergunta se pode dar um nome a ela e recebe uma resposta positiva. Ele compara os olhos dela a um peridóto, por isso escolheu Peri. Ele continua falando sobre como os olhos dela são verdes claros, como uma pedra preciosa, e a moça responde que não se viu no espelho. Então o cavaleiro decidiu levá-la com ele. O rapaz a pegou pela mão e começou a conduzi-la em um ritmo acelerado, incentivando-a constantemente. O jovem cavaleiro a levou para seu quarto e tirou as pedras preciosas, colocou uma pulseira em sua mão e pediu que ela se olhasse no espelho, interrompendo assim seu almoço. A moça foi até o espelho e começou a se olhar, examinando o cabelo, a pele, os olhos, e concordou que ela e o peridóto eram como 2 ervilhas em uma vagem. O jovem cavaleiro olhou para trás com modéstia e disse: "Pegue-o", ao que a jovem respondeu: "Não preciso dele". E o rapaz ficou muito irritado com essa resposta. Ele não estava acostumado a receber um não como resposta, e disse furiosamente: "Se lhe derem algo, pegue". A garota finalmente concordou e o senhor disse: "Você pode dar para outra pessoa se não gostar". Perry perguntou: "Devo devolvê-lo a você? Você a quer de volta?". E ela começou a tirar o bracelete. "Não, não a atire". O cara liberou sua energia mágica, cortando o braço da garota. O poder mágico fez as paredes tremerem e os azulejos que pareciam ter sido feitos há séculos racharam. Mas a garota não sentiu nem um pouco de emoção. A garota disse que era bastante problemático lidar com as consequências da agressão de seu mestre, e o garoto perguntou se ela obedeceria se ele apenas falasse. Perry disse sem hesitar que o obedeceria. "Então por que você não me obedece quando eu digo para não me tocar?", perguntou o jovem senhor. A moça de cabelos brancos sorriu e disse gentilmente: "Porque o jovem cavalheiro é muito simpático". O garoto respondeu que todos ao seu redor diziam que ele era feio, mas a garota foi inflexível. Ela disse que isso era impossível, pois era a primeira vez que via uma criança tão bonita. Isso deixou o jovem senhor confuso. Ele raramente ouvia palavras tão gentis de alguém e se perguntava o que havia de tão bom nisso. A garota disse que ele era tão doce que ela queria estar sempre com ele e sempre protegê-lo. "E daí, mais cedo ou mais tarde, todo mundo vai morrer", disse o jovem. "Eu não vou morrer", disse a moça, fazendo o rapaz se assustar. "Não importa o que meu senhor faça, eu não vou morrer". A garota pegou a bochecha do rapaz com uma mão gentil, olhando nos olhos com seus olhos puros. "Então Perry estará sempre por perto?", o jovem perguntou novamente. "É claro", ela respondeu com firmeza. "Se for mentira", começou o rapaz, "se for mentira, saiba que eu vou matá-lo. Ele está me dando uma maneira de morrer. Se eu desaparecer depois que ele se tornar rei, ele virá me matar?". A garota pensou, olhou para o garoto com serenidade e respondeu: "Como você quiser". "Jovem senhor", a moça começou a chamar o rapaz para um momento de silêncio. Decidindo quebrar esse longo silêncio, ela perguntou: "Você se molhou?". "Não", disse o jovem senhor, furioso, e a moça gentilmente perguntou se ele havia jogado lixo, o que deixou o rapaz ainda mais irritado e exclamou: "Você me toma por uma criança?". Ao que a garota respondeu calmamente que ele era uma criança. A menina foi até a porta e encontrou a babá,
que lhe disse que o café da manhã com o rei demônio estava pronto, e Julian ainda estava dormindo. Perry imediatamente percebeu o que deveria fazer. Ela foi até o berço, pegou o menino e o jogou no ar, agarrando-o durante o voo. O garoto disse que ela era estúpida, e a garota disse apenas que seu nome era Perry, porque ele havia lhe dado esse nome, o que deixou Julian ainda mais irritado. Ele começou a gritar que não tinha problemas de memória. A babá trouxe água para lavar e Perry a usou para lavar o menino, mas ele começou a gritar que a odiava. Perry pensou que, se esse garoto consegue se irritar com tanta frequência, não está longe de desmaiar devido à pressão alta, então pediu que ele não levantasse a voz mais do que 5 vezes por dia. Mas o garoto aceitou isso como uma condição para ele. A babá começou a pedir ao jovem cavalheiro que se arrumasse rapidamente. Quando tudo estava pronto, ele se levantou e começou a abotoar a camisa. Perry decidiu ajudá-lo, e para isso ela lutou com suas mãos. Mas mesmo com as mãos cortadas, ela abotoou os botões e preparou o menino para o café da manhã. A menina pediu ao senhor que passasse pelo estágio de despertar mais rápido para que ela não tivesse mais que fazer isso, o que causou uma onda de emoções na babá, pois é proibido falar sobre isso. O menino ficou chateado porque, se passasse pelo despertar, Perry não tocaria nele. Perry percebeu que a babá chegou a chorar. A babá jamais imaginaria que esse dia chegaria. Ela está simplesmente encantada, porque o jovem abriu seu coração para alguém. Ela já é sua 7ª babá. O jovem cavalheiro não gosta quando os demônios tocam um ao outro primeiro e depois a ele. Ao que Perry disse que ela não era um demônio. A babá se perguntou se ela era humana, mas descobriu que era boneca. O menino usou magia de raio em Perry para ver se ela morreria, e o resultado foi o mesmo. A garota estava cansada de explicar a ele que não morreria. Mesmo assim, ela pediu que ele não estragasse suas roupas. Ultimamente, Julia não rejeitava o toque dela, mas a atacava sempre que tinha uma chance. E toda vez que ela não morria, ele dizia que era estranho, e que ela só o estava lembrando de que era uma boneca. Perry pediu a Julian que se sentasse em uma cadeira e, em seguida, começou a pentear o cabelo dele, dando-lhe um penteado elegante. Mais tarde, a babá foi até eles e agradeceu sinceramente ao mordomo, dizendo que, com sua aparência, ela agora podia respirar aliviada. A garota pegou o jovem cavalheiro nos braços, carregando-o em uma pose vergonhosa para um menino. Ela perguntou se deveria soltá-lo, ao que ele se lembrou de um momento do passado recente, quando ela já o estava soltando com muita dor no chão, e ele caiu, e começou a gritar com ela: "Deixe apenas ousar." A babá disse que era errado carregar uma criança dessa forma e apontou para um menino próximo como uma forma de carregar um menino. Perry pegou o jovem cavalheiro como a babá lhe mostrou. Pode parecer ridículo, mas está certo. O único problema é que agora as duas mãos estão ocupadas, e isso não é muito conveniente. A babá esclareceu que Julia não deveria ser segurado da forma como Perry o fez, especialmente na frente de seus amigos, o que surpreendeu a menina. Ela perguntou como seus amigos ainda não haviam se tornado cadáveres. O garoto disse que tinha amigos, mas que, para falar a verdade, não gostava deles. Mais tarde, descobriu-se que eles não eram interessantes ou interessantes para se passar o tempo, e eles nunca ajudavam Julian. A única coisa que ele fazia era ajudá-los, e depois disso, começaram a chamá-lo de diferente. O mordomo respondeu que ele é chamado de idiota estúpido, porque é um tolo que dá tudo aos outros e não recebe nada em troca. O menino ficou irritado com as palavras dela, mas a babá começou a acalmá-lo, dizendo que nunca tinha visto um menino mais inteligente do que ele. E é claro que ela estava mentindo. O jovem Julian estava comendo a mais variada e deliciosa comida na companhia de Perry, quando, de repente, a babá o notou e começou a reclamar que ele não deveria comer com as mãos. A garota deu a Julian um pouco de brócolis, o que fez com que ele se encolhesse e gritasse indignado: "Do you want to die?" Jogando o brócolis no chão, ele olhou para ela confuso, e ela explicou que, se ele se recusasse a comer tudo, sua saúde e sua mente se deteriorariam muito. Ele se virou, olhou para o brócolis e disse que Perry estava mentindo. E como a saúde e a mente podem estar ligadas? E a menina respondeu que o cérebro também fica ruim quando estamos ruins. A babá apoiou esse diálogo dizendo que agora que o jovem senhor havia jogado o brócolis no chão, ele estava no caminho da estupidez. E o menino imediatamente gritou para pegar o brócolis imediatamente. Julian começou a comer brócolis e ouviu o mordomo dizer que hoje ele era mais inteligente e que amanhã seria igual, se comesse tudo o que lhe fosse oferecido, e não de forma seletiva. O jovem senhor disse que comeria brócolis amanhã, e Perry disse que era uma boa escolha e lhe deu um tapinha na cabeça. Isso deixou o garoto irritado. Ele foi escrever uma carta. O garoto começou a escrever uma carta. Escreveu nela: "Eu vou te matar." Continuou a escrever. Perguntou a Perry como se chama quando as pernas e os braços estão separados e recebeu a resposta. Escreveu:
Arranque os membros. A babá viu a carta e começou a dizer que não permitiria que ele usasse tais palavras. Ela ouviu que o garoto queria enviar uma carta para Léo e começou a exclamar que amigos não deveriam enviar tais coisas, ao que Julian apenas negou porque ele não era seu amigo. Perry olhou a carta e expressou sua opinião sobre como escrever ameaças ao falso amigo, o que irritou ainda mais a babá. No final, Perry disse ao jovem senhor como escrever uma carta e ajudou a corrigir alguns erros, o que deixou a babá desesperada. Ela disse a Perry que o Sr. Les era filho de um duque e que ele tinha de deter Julian, pois ele estava provocando um conflito. Perry pergunta se o Sr. Leff está acordado, ao que Julian responde, ele estava totalmente acordado há 100 anos. Ele já é um adulto. A babá está muito preocupada com a possibilidade de o filho do duque querer matar o jovem cavalheiro. Para sua preocupação, Perry sugere matar o filho do duque primeiro. A babá responde que Perry parece não entender muito bem a estrutura do mundo dos demônios. A posição de rei não é herdada. E se um demônio mais forte for encontrado e matar o rei atual, ele assumirá o trono, razão pela qual o jovem cavalheiro que ainda não despertou se tornou o alvo de demônios de alto escalão. Eles querem se livrar dele enquanto ele ainda está fraco. Portanto, diz a babá, é natural que Henry proteja seu filho e até mesmo lhe forneça um mordomo tão forte. Mas agora o duque só pode atacar se tiver tempo de ler a carta e o garoto chamado Perry. Ela se sentou ao lado dele e disse que sempre estaria ao seu lado. Julian diz que é muito forte e está pronto para destruir o Sr. Leff, mas deixará que o mordomo o ajude. Naquele momento, o Lorde Demônio olhou para a carta que seu filho havia escrito. Como ele não escrevia cartas há muito tempo, obviamente não esperava que a carta fosse ameaçadora. Um dos criados disse que Perry ajudou o garoto a escrever a carta, mas o senhor decidiu enviá-la como estava, sem alterar nada. Isso pode ser uma desculpa para o duque agir. Preocupado no castelo, o Senhor dos Demônios apenas se recusa, dizendo que uma pequena briga entre crianças pode ajudá-lo a ficar mais forte. O bispo começou a pensar sobre qual país de pessoas é moderadamente perigoso. O reino de Sod. Eles dizem que desenvolveram habilidades para combater os demônios. Eles têm exércitos fortes e suas fronteiras estão em contato com o mundo dos demônios. O Lorde Demônio ordenou que seu subordinado iniciasse uma guerra com eles. Mas como as tropas não serão enviadas sem um motivo necessário, é preciso garantir que o reino comece a guerra primeiro. Como eles são bons em combater demônios, o bispo supõe que eles tenham um veneno. Ele ordenou que o obtivessem. É o suficiente para espalhá-lo nas terras do duque e pode destruir cerca de 1/3 da população. A babá mostra a Perry uma lista de jogos que Julian pode jogar, como esconde-esconde ou mesmo pega-pega, mas é mais como uma lista de desejos da babá. Ela está muito interessada em ver o rosto de um Julian alegre. O primeiro item da lista de desejos era o jogo de Twist and Turn. Uma garota pegou um jovem cavalheiro e começou a girá-lo de um lado para o outro, de modo que o garoto quase vomitou. A babá começou a gritar com a menina sobre o que ela estava fazendo e depois explicou o que ela deveria fazer. Perry se lembrou de que ela já havia feito isso antes. Quando ela pegou o menino da cama, pegou Julian nos braços e o jogou para o alto e o pegou, provocando mais indignação da babá. A babá sugeriu que os dois brincassem de pega-pega e disse que Julian concordava em lhe dar biscoitos de chocolate, com os quais ela o subornava. Perry está dirigindo, mas aqui está o azar. Ela imediatamente pegou o garoto. Assim que o jogo começou, Yana teve que explicar tudo novamente para ela, que você precisa se adaptar ao ritmo da criança. Mas os jogos para crianças eram muito chatos para a boneca. A babá oferece a última opção, esconde-esconde. Os resultados do jogo de pedra, papel e tesoura decidiram que Julian agora está dirigindo. Ele contou até 50 e rapidamente encontrou sua babá, que não estava se escondendo muito bem, e juntos começaram a procurar Perry. Perry foi encontrado nos ossos, mas a babá desmaiou de nojo. A babá repreendeu severamente o mordomo quando acordou, e também lhe deu livros sobre criação de filhos e informações gerais que uma menina precisa saber sobre demônios. O jovem Julian tem dificuldade para adormecer, então o mordomo se oferece para cantar uma canção de ninar para ele, mas o menino repentinamente declara que quer dormir agora e, depois de alguns minutos, a moça ouve sua respiração constante e o silêncio completo. Perry decidiu ler a literatura sobre criação de filhos que sua babá havia lhe dado. Quando o jovem cavalheiro acorda de repente e diz que não quer mais dormir, a garota se oferece para ler um livro para ele. Seus olhos caíram sobre um livro com o título A Aventura de uma Princesa e um Cavaleiro que começa todas as noites, e ela ficou intrigada, abriu o livro e começou a ler. É a história de uma linda princesa que foi maltratada pelo príncipe que a amava. Tarde da noite, o cavaleiro entrou no quarto onde a princesa estava dormindo, beijou-a e, então,
Perry percebeu que o livro claramente não era destinado a uma criança e parou de ler de repente, dizendo que respeitava o senhor depois que ele acordasse. Perry se aproximou de sua babá com indignação, perguntando por que ela havia lhe dado um romance tão bonito. Ela respondeu que, se ela quisesse conhecer melhor os demônios, deveria conhecer esse livro, que era um best-seller no mundo dos demônios. O menino notou o livro com o canto do olho e me disse que Perry o havia lido para ele ontem. Mas parou de repente. Depois dessas palavras, a babá ficou atordoada, mas um minuto depois pegou os livros de Perry, como ela havia pedido. Perry levantou o menino da cama, pois estava na hora de ele se levantar. Parece que ele até se acostumou com o fato de ela jogá-lo e pegá-lo nos braços. Ele não está mais irritado. De repente, o garoto pergunta o que ele precisa fazer para se tornar um adulto. Perry respondeu que não sabia. O garoto contestou: como você não sabe? Você mesmo é um adulto. A menina achava que tinha morrido como humana na infância e que no mundo dos espíritos não há idade. Ela viveu como uma boneca por apenas 2 meses. Ela pensou cuidadosamente e respondeu: não, senhor. Eu tenho apenas 2 meses de idade. Acontece que Perry é ainda menos cavalheiro. Mas por que ela não quis ler o livro para ele? O garoto faz essa pergunta. Perry apenas responde que, mesmo quando ele se tornar adulto, não vai querer que uma garota leia esse livro para ele. Um menino está triste porque todos os seus amigos cresceram e não vem brincar com ele porque tem vergonha dele. Perry o tranquiliza dizendo: senhor, você não precisa ter vergonha de ser criança. Eles simplesmente não são amigos de verdade. O garoto pergunta, tentando entender essa questão: os amigos não são reais? A garota confirma e diz que esses amigos desaparecem em momentos difíceis, como agora. O garoto está muito preocupado com o fato de não ter amigos, e o conselheiro Perry lhe diz que ele precisa ser um pouco mais gentil, não matar sem motivo, e então ele terá amigos. O garoto cita Lev como exemplo, dizendo que ele tem amigos. A resposta de Perry é que ele tem um lado bom. Depois disso, o jovem senhor faz a seguinte pergunta: que lados bons ele tem? A garota imediatamente pensou em como Julian é bonito. O jovem senhor pergunta à babá onde Perry está, e a babá responde que foi chamada pelo mordomo de Henry. A babá diz que hoje ela ficará com ele e o entreterá, mas o menino diz que isso não é necessário. De repente, o menino pergunta à babá se ele é bonito, e recebe a seguinte resposta: claro, senhorzinho, você é muito forte e bonito. E ele faz uma pergunta contrária: mesmo que eu corte sua cabeça. Isso chocou a babá. O garoto acha Perry estranho. Na primeira vez em que se encontraram, eles nem sequer conversaram direito. E ele arrancou a cabeça dela, gritou, jogou raiva nela, rasgou seus braços e pernas. Mas ela estava calma e tratou isso como um pequeno incômodo. O jovem senhor pede à babá que lhe conte mais sobre Perry. A babá começa a mentir dizendo que não sabe de nada. A criança percebe suas mentiras e a ameaça. A babá fica muito assustada e decide lhe dar todas as informações. A babá diz: Butler, ela é uma boneca, criada por mágicos. Ela é diferente, embora eu não saiba o porquê. E ela veio para cá depois de assinar algum tipo de contrato com o Rei Demônio. Depois disso, a babá perguntou se o jovem senhor suspeitava de alguma coisa, ao que ele respondeu negativamente. O garoto não sabe quando ela o deixará, mas ele definitivamente não quer isso. Mas às vezes ele percebe um olhar vazio nos olhos de Pereia. Como se ela estivesse pronta para partir a qualquer momento, Julian gostaria de ajudá-la em vez de Cardell. Talvez assim ela ficasse com ele. Ele pensou que se ela gostasse que ele fosse gentil, então ele seria gentil. E se ela dissesse para começar sendo gentil, então ele começaria com isso e, ao mesmo tempo, pediria à enfermeira para não contar ao mordomo sobre o dia de hoje. Perry entrou no quarto, mas assim que viu o sorridente doce Julian, imediatamente se arrepiou. Era uma visão incrivelmente doce, embora estranha. Ela decidiu que o menino estava doente. Poeticamente, pegou-o nos braços e o levou até Henry. O doce e alegre Julian fez com que Henry saísse pela porta para chamar os demônios, enquanto um assassino entrava no escritório. O senhor dos demônios entrou na sala e viu os assassinos e os vestígios da batalha. Ele os examinou cuidadosamente e disse que ainda eram assassinos muito verdes. Ele encontrou veneno em um deles e ordenou que todos os sobreviventes fossem colocados na masmorra e se livrassem dos mortos. O garoto pede a Perry que o abrace, mas ela responde que está suja e pode estar envenenada. Mas Julian diz que ele não corre perigo. Ele pula em seus braços para um grande abraço. O rei e seus servos dizem que talvez o menino não tenha uma mãe, mas Julian apenas responde que Perry não é sua mãe. Após uma breve pausa, diz a todos que ela é dele, mas Perry responde que ela pertence apenas a si mesma. Cardell disse ao garoto que ele não deveria se ofender, pois ela era seu mordomo. Portanto, ela já pertencia a ele.
o que realmente irritou a garota, já que era tão fácil decidir tudo por ela. Um rapaz de óculos leva Perry até os assassinos para interrogá-los, o que está em sua lista de tarefas, já que eles atacaram e tentaram matar um jovem cavalheiro. A garota foi avisada de que deveria usar uma máscara, mas, por causa do corpo da boneca, ela não se importa com o cheiro ou a visão do sangue. O mordomo de Henry leva a garota até os prisioneiros e pede que ela experimente suas habilidades de tortura com eles. Perry pergunta ao garoto se ele acredita na existência de almas, e depois disso, ela usa magia para convocar os espíritos certos e os direciona aos prisioneiros. Eles gritam e imploram por misericórdia, embora essas sejam as almas das pessoas que morreram em suas mãos. Perry promete aos prisioneiros que eles não poderão morrer hoje. Ela fará com que eles se arrependam de ter atacado o Sr. Julian. O jovem senhor acorda e vê Perry entrando. Ele imediatamente descobre onde ela estava. Acontece que ela estava em uma masmorra para punir os bandidos. A garota diz a Julian que ele pode se trocar e ir para o café da manhã, e ela vai se trocar, ao que ele não concorda, dizendo que vai esperar até que Perry se troque. A garota está desfrutando de um momento de solidão, imersa em seus pensamentos. Ela percebe que não deve se aproximar de Julian, porque ele irá para o mundo espiritual quando crescer, quando, de repente, um homem loiro a pega pelo ombro, dizendo que há muito tempo queria conhecer o mordomo. O cara disse que a conhecia e gostaria de chamá-la pelo nome. Começou a perguntar sobre seus sentimentos em relação a ele, ou talvez ela estivesse atrás de garotas. Uma linda garota se aproxima dela, dizendo que está pronta para lhe dar prazer de sua maneira favorita. Ela não hesitou em confessar sua simpatia por Perry. A garota, sem cerimônia, pegou os dois pelo pescoço e os levantou acima do chão, começando a estrangulá-los, quando Henry entrou de repente na sala e pediu que soltassem os dois demônios. A moça lhe pergunta quem são esses dois, ao que Henry responde que são a empregada e o criado que ele mencionou anteriormente, Leia e Leon. Sua principal ocupação é lidar com invasores, mas a questão continua sendo onde eles estavam quando os assassinos invadiram o castelo. O mordomo de Henry reconheceu que o que esses dois estavam fazendo agora era muito mais importante. Leia começou a elogiar o mordomo de Perry, como ela era maravilhosa, mas Leon estava indo experimentar uma nova comida. Perry pegou a carta e percebeu que era do Duque Zurk. Pergunta a garota. Então esse Duque está mirando o jovem mestre, embora ela perceba que ele não tem tempo para isso agora, pois seu povo está morrendo. Essa carta parece mais que o Duque está tentando intimidar o jovem Lorde, porque ele não pode matá-lo. Lev nem sequer tem coragem de desafiá-lo diretamente, então ele faz coisas maldosas, contratando assassinos para atacar pelas costas. A partir desse momento, Léo e Leon são responsáveis pela segurança do jovem senhor. Perry os nomeia, pedindo permissão a Henry. Ele diz que não se importa e que, enquanto Perry estiver por perto, eles não serão necessários. Perry levou esses dois para Julian, dizendo que agora eles iriam conosco. O garoto só ficou bravo e disse que eles desapareçam de sua vista agora. A garota pergunta se Julian está com fome, ao que ele responde que não, mas é imediatamente interrompido pela babá, que diz que ele está mentindo e que ela pode ouvir claramente o barulho de seu estômago, deixando o jovem senhor constrangido. Perry diz que seria uma boa ideia escrever outra carta antes de comer, já que os assassinos foram enviados pelo Duque Lev. Julian terminou a carta, e parecia que seria necessário esconder o fato de que o jovem havia sido atacado, mas Perry decidiu que seria correto escrever uma carta, deixando-o adivinhar o que estava acontecendo. Perry achava que todos os demônios passavam por um despertar, esses 3 estágios, e como Julian ainda não atingiu o segundo estágio, isso significa que um grande poder está concentrado nele, mas agora ele está correndo um grande perigo. E, no que lhe diz respeito, muito provavelmente os poderes de Cardell são muito grandes. Perry pediu a babá que esperasse aqui e depois contasse tudo a Henry, e enquanto isso, eles enviariam uma carta. O mordomo pediu ao menino que lhe prometesse que não usaria energia mágica até que ela mandasse, mesmo que eles estivessem à beira da morte, porque ele confiava nela. A garota e Léo se aproximaram de Léo, que já estava esperando por eles, e lhe entregaram a caixa. Ele pensou que era um presente para ele, mas era para Léo. Perry apenas o deixou segurá-la. Depois disso, a garota pediu a Leia que se escondesse na sombra dos jovens cavaleiros e fosse com eles para a estrada. O filho do rei demônio foi levado até Lev, que, quando o viu, perguntou o motivo de sua visita e riu porque ele ainda era uma criança, perguntando, quem está ao seu lado?
Uma enfermeira? O rapaz estava prestes a se irritar quando Perry pegou pelo ombro e o lembrou do que ela havia perguntado antes, depois do que ela disse sem emoções negativas que era seu mordomo. Isso fez o Sr. Leff sorrir e ele começou a rir do fato de que o mordomo estava arrastando por aí um demônio que ainda não tinha passado do segundo estágio do despertar, porque ele era um fardo e o rei demônio se importava muito com ele. Depois disso, ele mudou de assunto, dizendo: "Então você escreveu que algo ruim aconteceu." E, em resposta, ele ouviu de Perry que o garoto havia sido atacado e que o cliente não podia ser encontrado. Então o jovem cavalheiro veio aqui para pedir ajuda a um velho amigo. Leff ficou surpreso com o fato de Julian estar chamando de velho amigo. Ele pensou que não poderia ser depois que o garoto ameaçou arrancar seus membros. Mas então seus olhos se voltaram para Leon e ele perguntou quem era o homem loiro com a caixa. O loiro respondeu que era o chefe dos empregados, o que fez a Folha rir ainda mais, já que eles haviam chegado aqui completamente desprotegidos. Perry acrescentou que eles haviam trazido um presente para o Sr. Leaf. Ao que parece, ficou ofendido com a carta anterior, ao que riu novamente, dizendo que queriam suborná-lo com um presente para fazê-lo esquecer tudo. Perry apenas disse que o presente poderia estragar em breve, e que ele deveria usá-lo o mais rápido possível. Ela definitivamente gostaria do Sr. Leaf. Leff abriu seu presente. Ele não tinha ideia do que eram aquelas bolas pretas. Perry respondeu que elas eram apenas parte dos presentes que haviam enviado no outro dia para o filho do rei demônio. E, a propósito, mais da metade delas havia sido usada. Leff ficou muito bravo. Ele jogou a caixa no chão e ordenou que os guardas pegassem os 3. Perry pediu a Leon para trancar a porta e ele o fez. Então agora os guardas não podem entrar. Perry deu ao garoto um frasco para que ele bebesse a mistura e depois permitiu que ele matasse quantas pessoas quisesse. Perry encontrou uma poção interessante no laboratório. Henry sugeriu que essa poção especial é uma condensação de energia demoníaca e poder de absorção. Ela é usada por demônios superiores para obter liberdade de poder. Julian bebeu essa poção e começou a esmagar todos os demônios em seu caminho. Ele matou todos eles, mas Left o amarrou e lhe disse para levá-lo com ele. Eles pegaram o corpete e foram para casa, disse Perry. É uma pena que o próprio Duque não estivesse lá para que Julian pudesse ter acordado. Leo expressou preocupação de que eles teriam sido destruídos em um segundo. Perry respondeu que isso não era possível, pois ela estava com eles. Eles chegaram ao castelo, e a primeira pessoa que os encontrou foi Henry. Ele ficou chocado com o que estava acontecendo. Ele começou a gritar que eles tinham enlouquecido e, quando viu o sangue no rosto de Julian, começou a chamar um médico. Mas o menino o interrompeu dizendo que ele não estava ferido, era o sangue de seus inimigos. Ele havia matado todos eles. Eles mostraram a Henry o troféu da esquerda amarrada. Perry disse que a poção era muito útil e foi muito útil na batalha, o que chocou Henry. Ele disse que, se houver efeitos colaterais, em vez do poder demoníaco, apenas o poder de absorção pode permanecer. Perry simplesmente se recusa, dizendo que o garoto é forte e que não haverá problemas com isso. Henry começou a ensinar a Julian que ele não podia beber tudo o que lhe era dado, ao que ele respondeu que Perry havia lhe dado a poção, o que significava que era seguro beber, o que mostra seu grande grau de confiança em Perry. Ele acrescentou que usou uma pedra de supressão em Leff e o deixou preso, depois de dizer que Leon pegou Leff e o levou embora. Henry perguntou o que eles estavam fazendo no castelo do Duque para saber quais seriam as consequências, ao que Perry respondeu: nada de especial. Apenas o poder de todos os demônios do castelo foi absorvido pelo jovem senhor. Quando, de repente, o garoto começou a tossir, todos prestaram atenção e viram o garoto cair e perder a consciência. Perry pegou Julie em seus braços. Ela estava muito preocupada com ele e chamou o garoto para acordar. De repente, uma magia muito grande foi sentida, e Henry interceptou o menino e o jogou no lago. O lago do despertar começou. Uma semana se passou desde o início do despertar de Julian. O mordomo está muito preocupado com ele. A babá tenta tranquilizá-la, dizendo que todos os demônios passam pelo estágio de despertar no lago. Ela também passou por isso. Para ser mais preciso, os demônios com o poder de absorção passam por esse estágio no Lago Azul, demônios com o poder de sedução no rosa, e com o poder de destruição já no preto. Perry continua pensando. Ela tem certeza de que a babá está certa, mas ela está preocupada com o fato de ter cometido muitos erros em relação a Julian. A babá interrompe seus pensamentos convidando a menina para a mesa. Há vários pratos na mesa, incluindo torta de carne, peru ensopado de brócolis. Isso traz lembranças para Perry. Ela se lembra de como convenceu um jovem a comer brócolis, mas não o comeu ela mesma, alegando que ela era uma boneca e não precisava disso. Mas ele a convenceu a comer, e ela mastigou um pouco e cuspiu, dizendo que era nojento. O menino diz que isso significa que ela será um fracasso,
e Perry diz que isso não se aplica a adultos, mas que ele terá de comer brócolis mesmo depois de acordar. A garota dá brócolis para Julian. Quando ele obedientemente come, ela elogia o garoto e diz que pedirá ao cozinheiro para preparar sua sobremesa favorita. Mas o garoto apenas responde que, em vez de sobremesa, gostaria de comer pratos principais e sobremesas com Perry. Perry começou a se preocupar com a possibilidade de o adulto Julian esquecê-la, então decidiu esclarecer essa questão com a babá. Ela disse que é claro que não. As lembranças permaneceram e, depois disso, Perry decidiu descobrir o quão alto ele cresceria e recebeu uma resposta da babá. Bem, se você olhar para o pai dele, ele é alto. Se você medir pela idade dos adultos, ele tem 23 e 24 anos. Perry pensou, a partir dessa idade, as pessoas são consideradas adultas, e algumas já têm bigode. Julian com um bigode exuberante. De repente, ela se lembrou do dia em que Julian sorriu pela primeira vez. Se ela soubesse que isso aconteceria, teria chamado o artista de qualquer maneira. Independentemente do que Henry dissesse, ela deveria ter pintado aqueles dedinhos inquietos. A babá perguntou se Perry tinha certeza de que não queria comer, e ela apenas olhou para o ensopado de brócolis e disse que era nojento mesmo. Leon se junta a eles e vê uma pilha de livros que Leia provavelmente trouxe. Ela sempre escolhe livros assim. Ele se virou para Perry e disse, a propósito, Butler, eu fui proibido de entrar na prisão subterrânea. Eu apenas puxava energia da esquerda de vez em quando e Henry fazia um grande estardalhaço. Perry lhe perguntou por que ele comeria a energia de um homem, e ele apenas disse que comida é comida, e brincou com o fato de Perry ter perguntado se ela queria compartilhar sua energia, mas ela só ficou mais irritada. Leon presumiu que a garota estava apenas sendo gentil com o jovem cavalheiro, o que a fez pensar nele novamente e se preocupar com ele. Ele tenta tranquilizar a moça, dizendo que todo mundo passa por essa fase, e que ela é tão longa porque o cavalheiro tem muita força. Mas a garota ainda está ansiosa. Ela se preocupa com o fato de que, se algo der errado, de repente ele não conseguirá sair do lago. De repente, ele se arrependerá do tempo que passou com ela ou perceberá seus defeitos. De repente, ele não a abraça mais. Essa amargura é causada pelo amor que a garota percebeu tarde demais. Os cavaleiros estão se preparando para tirar suas lanças assim que virem o jovem Lorde, mas, de repente, percebem luzes azuis. Perry se coloca na frente deles e pergunta o que eles farão com seu senhor. O cavaleiro principal achou que ela não era perigosa, pois nem sequer emitia energia demoníaca, e ordenou que a matassem quando ela o agarrou pelo pescoço. Poucos instantes depois, ela matou todos, deixando apenas um para ir contar tudo ao seu mestre. Ele estava muito assustado. Ele viu seus próprios parceiros mortos, olhou para Perry e perguntou quem ela era, ouvindo apenas uma palavra como resposta. Mordomo, Castelo de Vatal. O cavaleiro sobrevivente se aproxima do Lorde e lhe conta tudo o que aconteceu, mostrando-lhe o anel que caiu do dedo do comandante. O senhor está muito irritado porque eles não conseguiram matar a criança nem a garota desarmada, que é apenas um mordomo. O mestre percebeu que, como o cavaleiro novato foi libertado, isso significa que foi um aviso. E se esse mordomo e Julian estavam no castelo do Duque, então eles eram realmente fortes demais para matar tantos demônios. Precisamos de mais informações sobre essa mordomo. Quem ela é? Onde está a idade? É melhor atrair um demônio forte para o seu lado. O senhor ordenou que o cavaleiro contasse tudo o que sabia. Ele disse, era uma garota. Seu cabelo era branco ou dourado. Era difícil de ver no escuro. Seus olhos eram verdes claros e seu nome era Perry. Havia luzes azuis ao redor dela que mudavam de aparência. Ainda não sentia energia demoníaca. Então ela não é um demônio, apenas uma simples humana. Quem poderia ser mais forte do que a comandante dos cavaleiros? Um dragão? Não. Mas e se Cardell se curvasse e conseguisse um dragão do seu lado? Ele é simplesmente louco. O Lorde ordenou que o cavaleiro enviasse convites para uma reunião a todos os duques demônios e que aprendesse mais sobre esse mordomo. Quando perguntado sobre o que o Lorde iria fazer, ele apenas lembrou que os demônios e os dragões assinaram um acordo para não invadir o território um do outro. E se o dragão estivesse aqui, ele poderia ajudar a derrubar o Rei Demônio. Perry diz a Leon que houve um ataque esta noite e que ela conseguiu matar todos eles, mas ela ainda está preocupada com o fato de ele não ser capaz de se defender no lago. Leon explica que há uma regra tácita que diz que não se pode tocar no jovem mestre enquanto ele estiver no Lago do Despertar. Perry pede a Leia e a babá que fiquem longe porque suas luzes querem matar demônios. Leon estava prestes a brincar dizendo que, como ela foi criada por humano, foi criada do ponto de vista estético. Mas sua piada é interrompida por Perry, que o agarra pelo pescoço, quando de repente Julian emerge do lago, um Julian adulto, o mesmo cabelo preto que absorve a luz do sol, olhos da cor do pôr do sol,
chifres que cresceram até o tamanho da palma da mão de Perry. Uma cabeça mais alto que ela. Julian se aproximou de Perry e a abraçou com força, como que para agradecê-la por tudo que ela faz por ele. Em seguida, ele voltou sua atenção para Leon e perguntou o que eles estavam fazendo aqui. Perry deu um tapa na nuca de Leon, mostrando que ele era culpado. Julian volta sua atenção para os intrusos, que estão sendo observados pela luz Takabi. Um grande fluxo de energia demoníaca aparece ao redor de Julian. Ele levanta um dos intrusos no ar e diz: o próximo rei demônio. Julian completou seu despertar. Passe isso para seu mestre. Julian pede a Leon que remova os cadáveres. Ele olha para o garoto de forma ameaçadora, forçando-o a obedecer às suas exigências. Perry pergunta por que ele fez isso. Por que ela tem mais força do que Leon? Ao que ele recebe a seguinte resposta: odeio quando Perry toca em outros caras. Porque Perry é meu. Perry fica feliz pelo fato de o cavalheiro não ter mudado muito. Ela coloca a mão no cabelo dele para acariciá-lo, mas também adverte Julian para não se comportar assim na frente da futura rainha, porque ele precisará fazer uma viagem para encontrar sua companheira. Mas ele simplesmente se recusa, dizendo que só precisa de Perry e que só gosta dela. Julian acha que isso é diferente de amor. O que ele sempre gostou em Perry é que ela sempre esteve ao seu lado. Ela se aproximou dele quando ninguém mais o fez. Ela rompeu aquele muro duro que ninguém mais atravessou antes. Então faz diferença se é uma paixão ou um vício. O que realmente importa é se eu posso amar Perry. Julian se volta para o pai e pergunta o que é amor, acrescentando que o sentimento que você tem pelo seu parceiro é um tipo de amor paternal e é diferente de simpatia. Henry diz: senhor, você gosta do Perry? Que sentimento é esse? Julian responde: you want her to always be around because she's mean. E em resposta recebe: son, you need to learn to distinguish between affection and obsession. O rei demônio continuou a falar, perguntando se Julian sabia por que ela estava aqui em primeiro lugar, e depois disse que a garota queria morrer, o que chocou Julian. O rei continuou: a boneca pela qual você está obcecado veio para morrer pelas suas mãos. Ela quer que o corpo dela seja destruído por você, porque você tem o poder mais destrutivo da história dos demônios. E, em geral, eu mesmo ofereci isso a ela. O que você acha? Você está pronto para dar a ela essa liberdade? Julian responde que não e vai embora. Ele não quer ir, porque Perry é totalmente dele. Ele sai e encontra Perry na entrada. A garota pergunta como foi tudo, reflete em sua mente e diz a si mesma que vai esperar um pouco mais até o terceiro despertar e então partir. Henry se aproxima deles e diz que Perry e Leon foram designados para acompanhar Julian na viagem, e também lhes foi pedido que mantivessem a moderação. Mas Julian só está irritado com o fato de que Leon estará com eles. Perry queria ir até Leon para lhe dizer que ele precisa se preparar, mas isso irritou Julian. Então, ela decidiu dar esse papel a Henry e ir até a babá, mas o rapaz diz que isso é desnecessário e a chama atrás dele. Julian pega a garota pela mão e a leva até o castelo. Pergunta o que ela gosta, e ela só responde que não gosta de brócolis. E Julian diz que quer encher o castelo com o que ela gosta, para que ela não queira ir embora. Ela responde apenas que não iria embora. Julian diz que ela está mentindo, e Perry apenas pergunta se ela já mentiu para ele, ao que ela responde que sim. E então Julian pede a ela que prometa que não vai deixá-lo. Um rapaz pega a mão de uma garota e morde gentilmente seu dedo. O rei demônio se pergunta por que eles estão cavando sob PRY. Por que estão tão interessados na boneca? Pede a Henry para descobrir, e Henry pergunta se vale a pena levar Perry em uma viagem quando toda a atenção está voltada para ela. E, dada a atitude de Julian em relação a ela, isso poderia ser perigoso e impedi-lo de encontrar um parceiro para a vida. Mas Cardell apenas diz que seu filho será capaz de lidar com tudo. Julian pede a Perry que jure com sua alma que nunca o deixará e lhe dá um dedo para jurar. Mas a garota simplesmente disse que não queria. Amarrou seu dedo com uma bandagem, fazendo com que Julian se sentisse ainda pior do que ele imaginava. Perry diz que está disposta a jurar por algo que não seja sua alma. Mas Julian não diz nada, mas sua alma é boa o suficiente. A bagagem e o dinheiro para a viagem já foram trazidos, e Perry está empacotando tudo, maravilhado com a escala. Porque com esse dinheiro, você pode viver 5 anos sem necessidades. Mas Julian ainda quer fazer um juramento, mas concordou em adiá-lo. Julian estava indo visitar um velho amigo. Ele e Perry se aproximaram da jaula com Lev, ouviram-no gritar para ser solto e que seu pai não o deixaria assim. Depois disso, Julian disse que tudo o que restava a seu pai era um título. Ele não era capaz de fazer mais nada. E ameaçou: Lev, se você olhar para Perry novamente, arrancarei seus olhos. Mas Lev olhou e pagou por isso. Julian o agrediu dolorosamente, deixando uma grande cicatriz em seu corpo. Quando lhe perguntaram por que ele veio para cá,
Julian respondeu que simplesmente veio. Ele gostava da situação de ninguém saber onde Leff estava. Ele olhou para Perry e pediu que ela pedisse permissão para que o demônio dos pesadelos viesse aqui de agora em diante. Porque seria uma pena deixar um bom lanche morrer assim. O Sr. Cardell ordenou que Henry e Chunk espalhassem um boato pior do que aquele sobre o uso de demônios dos pesadelos. A saber, um boato de que Leff estava morrendo, para que o Duque viesse até eles em breve. E ele também lhes deu a tarefa de manter Julia na mansão pelo maior tempo possível e permitiu que eles usassem a boneca para esse fim. Henry pede ao rei que beba menos, caso contrário ele pode ficar doente, mas ele apenas se recusa, dizendo que hoje as lembranças de Julia estão especialmente fortes. Perry vai até o quarto de Julian para acordá-lo. No caminho, ela pensa em como acordar o cara agora, jogando-o para o alto, mas agora ele está 2 vezes maior do que antes. Mas quando ela abre a porta, percebe que Julian já está acordado, e ao lado dela está uma babá que está mexendo no guarda-roupa. O filho do rei demônio pediu à menina que o lavasse. Ela pegou uma toalha e começou a lavá-lo, e ouviu do menino que agora ele não estava sentindo dor, como na infância, quando ela o lavava. Julian pede à moça que lhe peça para servir o café da manhã. Como lá fora está muito barulhento e aparentemente todos estão se preparando para um banquete, ele prefere fingir que não o nota. O rei demônio fez um brinde em homenagem ao seu filho e permitiu que todos comessem e bebessem o quanto quisessem para Julian. A babá ofereceu algo para Perry comer, mas ela recusou, quando, de repente, Perry se aproximou da garota por trás e disse para ela comer, mas ela experimentou mesmo assim e achou o prato muito saboroso. Julian bebe uma taça de vinho, depois um dos convidados lhe oferece outra bebida porque ele é adulto e, em seguida, aparece uma multidão de demônios querendo servir-lhe vinho. Henry pede ao boneco que se certifique de que ele não beba demais. Depois disso, todos voltaram sua atenção para Perry e começaram a lhe oferecer uma bebida. E ela fez algo que ninguém esperava. Ela pegou um barril e começou a beber vinho dele, bebendo o barril inteiro. Julian pergunta a Perry se ela está bem. Ele sabe que ela é uma boneca, mas ainda se importa com ela. A garota diz que, como Julian está muito bêbado, ele precisa tomar um pouco de ar. Depois de alguns segundos, Julian pergunta: "Meu pai disse que eu estava obcecado por você. E isso é ruim?" Ao que a garota respondeu: "Claro que sim." Ele continuou, dizendo que seu pai também era obcecado por sua mãe. Mas não houve constrangimento, porque ela é forte, mas Perry também é forte. Julian recusa seu pai. Ele não quer ficar no castelo, mas Cordell diz que um presente foi preparado para ele que é precioso demais para que seu filho perca. Literalmente, segundos depois, o rei é informado de que o presente já chegou e pede a Perry que o ajude a entregar o presente. Perry pergunta ao assistente se o presente está vivo. Ele recebe a resposta: sim. Perry percebe que um demônio se aproxima sorrateiramente, pega-o pelos cabelos e o solta. Ele a assustou com sua rapidez. A assistente disse ao Duque Zur: "Bem-vindo, Duque." Mas ele abertamente não gostou do comportamento de Perry e perguntou como ela podia se dirigir a ele daquela forma, já que ele é um grande duque, e ela respondeu que não sabia que ele era um duque. O assistente disse que o rei Cardell estava esperando pelo duque e este apenas perguntou se seu filho estava sendo torturado aqui e recebeu uma resposta positiva. Ele queria matar o rei. O duque foi levado até o rei. Julian pergunta por que ele é seu presente. Ele não precisa do duque de forma alguma, mas, de repente, ele começa uma briga, e a boneca entra no caminho. Ela protegeu Julian com seu corpo, recebendo um pequeno arranhão no pescoço, que se curou rapidamente, e o duque foi jogado no chão. Julian disse, com uma voz irritada e furiosa, que mostraria ao duque seu filho, e ele só poderia segui-lo em silêncio. Um jovem senhor bebe um frasco de poção, e seu pai olha para o filho e diz que ele se parece muito com Julian. O duque corre até o filho e o examina. Ele ouve Julian falando ao seu lado. Ninguém o prenderia aqui sem que ele fizesse algo errado. O duque pergunta do que Leff é culpado e é informado de que seu filho queria matar o filho do rei demônio. Por isso ele tinha que ser preso aqui. O duque começou a negar que seu filho nunca faria isso, e só lhe disseram: "Não me importa." Perry diz: "O senhor realmente se importa com seu filho, mas não sabia que ele se apropriou indevidamente de dinheiro público e enviou assassinos contratados." O duque não consegue acreditar nessas palavras e chama as duas criaturas. Assim que Julian sacou uma adaga e mergulhou no duque com ela, Perry notou que o rapaz havia bebido a mesma poção e pediu que ele tomasse cuidado, pois ela estava preocupada e pensando nele. Julian foi até seu pai e lhe disse que havia absorvido a energia do duque. Ele não se importaria se o duque fosse jogado em algum lugar da floresta, pois agora ele está tão fraco que é ainda mais fraco que os humanos. Portanto, ele não é perigoso. Cardell ordenou que Chunk deixasse Leaf e Zerkir ir embora,
e quiser que fosse destituído de seu título, já que seus próprios poderes o haviam abandonado, e que divulgasse todos os detalhes de como os dois planejavam matar Julian. Julian pergunta ao pai se pode fazer uma viagem. O pai quer saber por que o filho está com tanta pressa, ao que ele responde que ele mesmo não quer passar rapidamente o título de Rei Demônio para Julian. No final, o pai concorda que Julian deve fazer uma viagem, enquanto isso, ele defenderá o castelo. Julian e Perry estão esperando por Leon. Julian não está nem um pouco feliz com isso. Ele gostaria que eles fossem sem o Leon. Henry conta a Perry sobre seus medos. Ele está preocupado com o fato de Julian estar tão obcecado por ela. Mas Perry apenas diz que ele conhecerá seu parceiro de vida no caminho e perderá o interesse por ela. Depois dessa conversa, Henry dá à garota um pergaminho, pois ele pode ser muito útil, já que a garota não tem magia. Com a ajuda de um pergaminho, você pode até mesmo escapar se estiver encurralado. Leon se aproxima de todos. A garota está muito descontente com o fato de o rapaz estar tão atrasado, então decidiu dar um tapa nele. Julia montou no cavalo e agora era a vez de Perry. Ela nunca havia montado em um cavalo antes. Decidiu que o cavalo iria cavalgar sem motivo algum, apenas sentar-se nele. Julian percebeu que ela não sabia montar. Ele convidou a garota para sentar-se no mesmo cavalo atrás dele e pediu que ela se segurasse nele para não cair, e começou a dirigir o cavalo. Os três estavam indo para Delcam. Leon nos lembra que nessa época a cidade está realizando um festival. Como estamos na época da floração das azaleias, é o momento certo para conhecer alguém. É exatamente nesse lugar que você pode encontrar Juliana, uma assistente e companheira fiel. Tudo deve ocorrer sem problemas. Eles chegam à cidade. Leon gosta muito de estar aqui. Ele ficaria feliz em conhecer uma demonia. A garota pede a Julian que cuide de Leon enquanto ela vai comprar comida para eles. A atenção da garota foi atraída para os kebabs e a bebida de mel, e ela decidiu entrar na fila. Ela foi abordada por um demônio que estava atrás dela na fila, oferecendo-se para conhecê-la e passar um tempo na companhia um do outro, ao que a garota respondeu que tinha um senhor e estava apenas comprando comida para ele. Em seguida, Julian se aproximou deles com Leon nos braços. Ele disse que a moça era seu mordomo. O rapaz chamou Julian de malandro, o que fez com que Perry não conseguisse se conter e quebrasse seu braço. Julian diz que a garota quebrou o braço por nada, e que se ela o encontrasse novamente, deveria quebrá-lo para ele. E melhor ainda se ele descobrisse de que família o demônio é. Compartilhamos um delicioso e perfumado drink de azaleia com Leon. Perguntaram à garota sobre dormir lá em casa, mas ela se esqueceu completamente disso porque não precisava dormir. Portanto, agora o Leon terá de procurar um lugar para dormir. Julian bebe a bebida, dizendo que ela é saborosa e perfumada. Quando perguntado por que essas flores não crescem perto do castelo, ele responde que talvez o armazenamento dessas flores não seja tão fácil quanto parece. Julian pergunta por que a menina não está comendo e ouve a resposta muito esperada de que ela é uma boneca. Ele leva a comida até o rosto dela e lhe dá um gostinho do que comprou especialmente para ela e depois dá uma mordida. Em algum momento, Perry sentiu que estava sendo observado. Todos, independentemente da idade e do gênero, não conseguiam tirar os olhos do Julian adulto, enquanto Perry o via como uma criança. Quando, de repente, a garota percebe que algo está errado, Julian responde que não está se sentindo bem. A garota acha que pode haver veneno na comida, que ele não deveria ter tentado de tudo. Ela deu ao garoto um remédio para dor de cabeça e queria ir à farmácia para comprar mais. Quando Julian a interrompe e pede que ela fique com ele, Leon se aproxima deles com a boa notícia de que encontrou um lugar para eles morarem. Mas então ele percebe Julian e pergunta o que há de errado com ele. Perry diz que o cavalheiro não está bem e que talvez tenha sido algo com a comida ou com a bebida e fica sabendo por Leon que foi a bebida. Afinal de contas, a bebida azalea é um tipo de poção do amor. Leon não contou sobre isso antes porque não há perigo na bebida. Leon pede para sair e se divertir, já que ele já fez tudo e eles chegaram ao acampamento que ele encontrou. Julian disse a ele para ir embora e não voltar vivo. O jovem cavalheiro perguntou à moça se ela sempre estaria lá para ele. Ela disse sempre e o abraçou com força. Mas a garota acha que o rapaz encontrará um parceiro de vida nessa jornada e, depois do terceiro despertar, ela morrerá pelas mãos dele. Mas a ideia de que Julian estará com outra demonia faz Perry sentir ciúmes. Seus pensamentos são interrompidos por Julian, que lhe pede permissão para beijá-la. Henry diz ao rei que provavelmente não deveria ter levado esses dois juntos com Julian. Ele é muito obcecado por Perry, ou melhor, por lembranças da infância, e por Leon, que não é particularmente são. Naquele momento, o rei responde que Julian não é mais uma criança, e talvez esses sentimentos não sejam apenas obsessão,
pois há apenas um passo entre o amor e a afeição. Ele ordenou que se espalhasse um boato de que o mordomo era um dragão, que se espalhasse o boato de que um dos dragões vivia no mundo dos demônios, e ficou olhando pensativo, imaginando o que seu filho escolheria no final. Julian beijou Perry de forma muito gentil e romântica. Foi um beijo muito longo, mas então Julian começou a sangrar e até perdeu a consciência e acordou na cama ao lado de Perry. Perry perguntou como o menino estava se sentindo. Ele disse que estava bem e abraçou a garota com força. Perry deixou o abraço e se dirigiu à porta. Ela queria que Julian dormisse e descansasse. Quando Julian perguntou por que ela estava com tanto frio, ela apenas disse: "Não é preciso dizer que não sou um ser vivo, mas um ser criado artificialmente." A garota encontrou Leon, flertando com uma das garotas do festival. Ela o esbofeteou e o levou consigo, mas no caminho ainda pensa em Juliana. Ela precisa dele, mas ele não está dentro dela. O que aconteceu ontem foi apenas um efeito colateral da poção, e ele logo a esquecerá. A garota chegou à equipe de Julian, abriu a porta, pensando que ele ainda estava dormindo. Quando ela viu um cara sem camiseta, ficou muito confusa. Ela se afastou e disse que tinha que ir comprar o café da manhã e deixar Julian se arrumar. A garota saiu do quarto, fechou a porta, mas não entendeu o que era aquilo. Seu coração quase parou. A moça preparou um ensopado cremoso com cenouras para o café da manhã, mas Leon não gostou muito. Então Julian disse que Perry tentou, comprou comida, então deixou que ele comesse. Depois disso, a conversa se voltou para a poção do amor, e descobriu-se que Julian conhecia as propriedades da bebida. Leon olha para os dois e pergunta o que aconteceu entre eles naquela noite, ao que eles respondem de maneiras completamente diferentes. Julian diz que sim, e a garota nega. Julian acrescenta que era impossível esquecer. A atenção de todos está voltada para uma garota de cabelos vermelhos que caiu no chão e está sendo detida, chamada de ladra. Perry a pegou pelo colarinho e começou a gritar para soltá-la, mas um grupo de pessoas já havia se reunido, chamando-a de ladra e dizendo para que não a soltasse. Perry apenas pediu a todos que se acalmassem. Os meninos começaram a correr em direção àqueles que chamavam a garota de ladra, querendo proteger a irmã. E Perry jogou a garota, mas um garoto com um cacetete se aproximou dela, ameaçando-a para que não tocasse em sua irmã. Julian usou sua magia para parar toda a confusão, então agora ninguém pode se mexer. O garoto de cabelo verde ainda está tentando resistir, mas ele ouve: chega! Os demônios crescem abruptamente após o despertar, portanto, não tem noção de adolescência. Mas esse garoto parece ter menos de 16 anos de idade. Julian ficou com ciúmes porque a garota estava olhando para o garoto daquele jeito, mas ela apenas se ofereceu para levar o garoto corajoso com eles, ao que Julian respondeu que ele era fraco. Ele quase não sentiu nenhuma energia demoníaca. O garoto apenas diz que não é um demônio, o que deixa Juliana muito irritada. E ele diz que matará todos se não contar a verdade sobre quem ele é. Mas ele recebe a resposta de que eles são apenas pessoas. Todos ficaram surpresos com as pessoas que conseguiram resistir à energia demoníaca. Se fosse realmente uma pessoa, então Julian se aproximou ainda mais, ameaçando o cara. Ele começou a gritar com medo de que fossem demônios. De repente, Julian beijou o rapaz e se ofereceu para sair com ele. A magia passou ao redor dele, e Leon declarou com confiança: "Uma meia-raça. Como eu pensava." Perry se lembra de que, quando ela ainda era humana, havia muitos deles. Naquela época, a natureza era caprichosa, a terra difícil de cultivar, os desastres naturais constantes, juntamente com a mesquinhez da humanidade. Isso logo levaria à extinção. Assim, para sua própria sobrevivência, as pessoas decidiram emprestar força e habilidades de outras raças por meio do incesto. O cara continua a afirmar que é um demônio, mas Julia aparece e diz que, na verdade, há muitos mestiços aqui. Pergunta a Perry o que eles farão com eles. Perry diz que essas crianças não fizeram por mal, especialmente porque, quando ela era humana, os mestiços eram uma das poucas raças que a ajudavam. Ela acrescenta que o lugar está muito cheio e que eles precisam ir embora. Eles não querem que os outros saibam de sua identidade. Ela pede a Leon para acalmar a multidão que se reuniu aqui, e ele apagou a memória deles, especificamente desses eventos. Portanto, agora, quando eles tentarem se lembrar do que aconteceu, pensamentos e imagens completamente diferentes estarão em suas cabeças. Leon provoca Miel, chamando de mestiço, após o que Miel descobre que ele é um demônio de pesadelos e que estava prestes a comê-lo. Eles entram no prédio, deixando Leon do lado de fora. Perry oferece a ambos que se tornem escravos do Sr. Julian. Quando a moça pergunta ao mordomo o que acontecerá se eles não concordarem, ele responde: "A morte." E diz que qual é o sentido de viver se eles estão sempre em perigo e podem morrer sem ser por vontade própria. Perguntaram a Perry quem ela era,
e ela disse que era uma boneca, mas então sentiu algo errado em seu corpo. Não. Suas sensações foram interrompidas pela resposta da garota de cabelos vermelhos, que concordou e disse ao irmão que tudo ficaria bem. A garota se curvou e disse seu nome, Rosina. Depois Perry se apresentou, Leon e o rei demônio Julian, o que chocou os dois, pois não esperavam que ele fosse o filho do rei demônio. Perry disse que as crianças devem obedecer a 3 regras. A primeira é sempre obedecer às ordens, a segunda é dizer somente a verdade e a terceira é acompanhar o jovem mestre para que se torne uma grande força e apoio para Julian. Porque Perry, mais cedo ou mais tarde, retornará ao mundo espiritual. A garota deixa os dois irem buscar suas coisas, e para evitar que eles fujam, ela chama suas luzes para vigiá-los. Mas antes de irem embora, ela diz que Mil agora vai morar em seu quarto, o que deixa Julian com ciúmes. Julian disse que o garoto poderia morar no quarto dela, mas depois ela deveria ir morar com ele, pois eles têm um relacionamento especial. E então Perry percebeu o que significava o fato de Julian estar muito obcecado. Perry sugeriu que o jovem Lorde fizesse um único juramento, e ele ficou muito animado. Mas então ela explicou que o juramento não era com ela, mas com as meias raças, para que elas fossem fiéis e não pudessem traí-lo. Ele disse que a decisão definitivamente não era boa. Leon ouviu isso e explicou que somente os cônjuges, futuros marido e mulher, fazem um único voto e, aparentemente, Julian queria ficar com a garota dessa forma. Ela perguntou, "Você está louco?" Ao que Julian respondeu, "Eu pareço louco?" E ela decidiu adiar essa conversa para mais tarde, pois havia muitos ouvidos para ouvir. A garota está pensando em como enviar as crianças para o castelo. Ela abriu o pergaminho que lhe foi dado, no entanto, para outros fins. Mas agora isso não importa. O pergaminho foi direcionado para Rosina e, em seguida, uma luz brilhante apareceu. Cegando os olhos, a garota desapareceu. A garota não confia nessas crianças, mas no futuro elas serão necessárias. Ela se voltou para Miel e perguntou por que elas estavam aqui, e não na Terra-média. Mas Leon respondeu a ela, dizendo que agora há uma bagunça completa lá. O povo do Império oprime, às vezes, mata abertamente os mestiços. Por isso, muitos deles se mudaram para o mundo dos demônios, antes de haver boas relações entre as pessoas e as mestiças. Mas agora não é mais assim. Agora, as pessoas tiraram tudo das mestiças e começaram a caçá-las. E isso não afetou apenas as fadas. Agora os anões e os elfos foram arrastados para essa guerra. Os dragões não interferem porque ninguém os vê há muito tempo, cerca de 5.000 anos. Perry pensou que, como ninguém os via há tanto tempo, foi bom ter conhecido Julian, porque ninguém poderia matá-la, exceto ele e os dragões. E se ela tivesse ido procurar um dragão, sabe-se lá quanto tempo teria levado. Perry diz que é hora de assistir aos fogos de artifício. Ela volta sua atenção para Mil e coloca uma forma especial de luz nele, dizendo que se ele não os trair, nada de ruim acontecerá. Perry e Leon foram para seus assentos, enquanto Julian e Mil foram comprar comida, mas foram chamados, dizendo-lhes para devolverem a comida, pois Mr. Jane gostou. Os dois fingem não perceber que a garota está chamando a atenção deles novamente, dizendo que ela é filha do Conde Gort, portanto, é melhor que eles lhe deem um lugar enquanto ela pede gentilmente. Perry responde que, na verdade, não quer, o que deixa a senhora Jane muito irritada. Ela supõe que a moça de cabelos brancos seja a copeira de um homem rico e, se não for, ela deveria saber qual é o seu lugar. E Perry apenas responde que, se ela está se referindo à aparência, ela é muito mais bonita do que ela, embora ela também não seja ruim. Isso deixa a senhora Jane muito irritada e ela pede a seus criados que tirem os dois de sua vista. Um dos criados de Jane deu um chute na garota, mas recebeu apenas um forte golpe e caiu exausto no chão. A senhora Jane continua a ameaçar a garota, mas então Julian se aproxima e a afugenta enquanto ela ainda está viva. O vídeo chegou ao fim, pessoal. Quem quiser uma continuação comenta aí. E não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.